Queridos irmãos, muito boa tarde. Mais uma terça-feira, hoje 25 de setembro, nós estamos aqui no Centro Espírita Friburguense para mais um estudo, mais uma palestra, mais comentários, reflexões que nós vamos fazer com certeza à luz dos ensinamentos da doutrina espírita. É o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos ouvir, analisar, saímos daqui com bastante ideias, pensamentos, para justamente nós irmos nos consolidando no que nós estamos aprendendo, no que nós estamos julgando aí já conhecedores a respeito do Espiritismo e que ajuda tanto a nossa vida, ajuda demais. O conhecimento da doutrina espírita é muito confortador, é muito consolador, é muito seguro para nós entendermos o mundo, entendermos as divergências sociais, as deficiências físicas, enfim, todos esses problemas porque nós normalmente passamos. Até porque, como eu lembro sempre aqui, nós somos pessoas normais. E como pessoas normais devemos nos ver, nos enxergar. Nós estamos aqui todos no mesmo tambor, para não dizer no mesmo saco. Somos farinha do mesmo saco. Senão, não estaríamos nesse planeta Terra. Estaríamos em mundos melhores ou em mundos piores. Então, não adianta nós querermos nos fazer ver uns para com os outros melhores do que somos, dando a impressão de São Francisco de Assis, de Irmã Dulce. Não, nós somos normais. Temos uma opção de defeitos, temos também virtudes, passamos por dificuldades, muitas delas nós conseguimos vencer, outras nós não vencemos como deveríamos, mas e daí? Nós existimos, estamos aqui, e aqui tem esses recursos da doutrina espírita para nós aprendermos como controlar todas essas situações de uma vida normal, de uma normalidade. Então nós todos aqui estamos aprendendo, somos aprendizes, inclusive nós que ficamos aqui em cima, somos todos aprendizes. Desses ensinamentos, dessas palestras, nós devemos tirar as reflexões, os entendimentos, meditarmos sobre isso quando formos para casa, quando estivermos aí passeando, a gente procurar entender o mundo, entender a vida, com esse reforço que a doutrina espírita nos dá. Então nós estamos aqui para mais esta reunião, com a presença dos bons espíritos e com a ajuda e a permissão de Deus, nós consideramos iniciados os trabalhos da tarde de hoje e eu passo a palavra para Sueli Machado, que vai fazer a palestra da tarde. Nós estamos trocando hoje. A nossa primeira terça eu não posso, então nós estamos fazendo aí uma troca, né? Porque o importante é o espiritismo, né? É o que é dito, é o que é passado, é a doutrina. Quem faz é o de só menos importância. Mas vamos lá. Nós terminamos o capítulo sobre a angústia pela vida, vontade de deixar essa vida, né? Suicídio e outras coisas. Aí estamos entrando agora no capítulo 2 do último livro dentro de O Livro dos Espíritos, né? Esses assuntos desse último livro estão muito bem desenvolvidos no livro O Céu e o Inferno. Foi dessa última parte, da quarta parte de O Livro dos Espíritos, que Kardec desenvolveu o céu e o inferno, a justiça divina. Então, nós estamos entrando no capítulo 2 desse último livro, que fala sobre o nada e a vida futura. Aí a gente fica se perguntando, né? Nós nascemos, nós vivemos, como tudo na natureza, né? Que tem seu ciclo. Nascer, viver e morrer. Então a gente vive, a gente nasce, a gente vivencia as nossas experiências nesse mundo. Nós não cogitamos a questão de morte, é um fato que nós estamos aqui vivendo, experimentando e tudo mais. Só que a morte também é fato. Não é só o fato de termos nascido, de termos crescido, de estarmos vivendo, que nós vamos ignorar esse fato. Agora mesmo eu estava vindo para cá, entrei numa lojinha ali para cumprimentar a minha amiga, que é dona da loja.
Aí ela estava assim, tristonha, entrou uma outra amiga nossa também, ela falou, minha filha está tão triste, passou uma noite ruim, ela perdeu a mãe há pouco tempo. Perdeu, pelo menos materialmente falando. E a menina está muito triste, ela tem 11 anos, ela está muito triste com a partida da avó e ela não sabia que a avó estava muito doente, né? Aí ela agora está cobrando isso da mãe. Ela falou assim, você sabia que a minha avó ia morrer e não me falou nada. E eu podia ter feito alguma coisa, olha só, ela tem só 11 aninhos, eu podia ter ficado mais com ela, né? Aí eu ainda falei, poxa vida, a gente passa uma vida inteira para sentir isso às vezes, né? Quando a gente está lá com os nossos 40, 50 anos, que a gente perde uma pessoa querida, um afeto, a gente logo pensa, poxa, eu podia ter curtido mais, eu podia ter aproveitado mais a presença dessa pessoa na minha vida, e ela já está experimentando isso bem cedo, né? Aí ela falou assim, eu não te perdoo porque você não falou para mim que minha avó ia morrer. Eu falei, minha filha, você tem uma saída. Você tem uma saída para isso aí. Você fala para ela que não foi só a avó dela que morreu. Tudo morre. Tudo passa. Tudo tem um ciclo de vida. A planta morre, o animal morre. Não é? Tudo morre para poder ressurgir de outra forma. Então tem que explicar isso para ela. Mostra a semente. Mostra a semente que tem que arrebentar, que tem que morrer. Bota o carocinho de feijão lá. É um exemplo excelente. Porque a gente bota o feijão tão bonitinho dentro do algodãozinho, né? E vai molhando e ele vai morrer. Porque ele vai arrebentar. Ele vai se partir para dele germinar a planta. Então ele teve que morrer para nascer uma plantinha. Então mostra para ela que tudo na natureza passa por esse ciclo. E que você só não sabia quando que ela ia. Por isso que você não podia falar para ela que a avó dela ia morrer. Porque você não sabia quando ela ia. Ela estava doente. Mas tantas pessoas vão sem estar doentes. Né? Tantas vão assim, sem mais nem menos. Né? Aquele baterista que em plena apresentação teve um infarto. E segundo alguma coisa que eu li, ele não teve nada, ele não tinha nada. Em plena apresentação, ele caiu em cima da bateria, caiu no chão, morreu. Então, as pessoas não precisam estar doentes para morrer. Né? Elas não precisam estar nas vascas ali do desespero para morrer. Então, tudo nessa vida é passageiro. Né? Nada permanece, graças a Deus, que nada permanece. Aí nós temos aqui agora que ela, a danada da morte, assusta. Tem gente que não pode ouvir falar nessa palavra. Eu tenho uma amiga que ela, Deus me livre de fazer um plano SAF. Ela falou que, mas não faz mesmo. Eu falei, você acha que se você comprar um plano de assistência funeral, você vai morrer por causa disso? Ela falou, não, mas eu não posso pensar nisso. Eu falei, mas deveria. Deveria. Porque essa, minha filha, é a única certeza que você tem. Essa é a única. Não tem, a gente não tem mais certeza de nada. Agora, dessa aí, a gente tem, né? Dessa situação, a gente tem plena certeza que vamos passar. Mas que dói. Então, olha, dói que eu digo assim, pensar nisso. Porque a morte em si, segundo os espíritos, ela não dói, né? O que dói é o medo que a gente tem de prestar conta. Mas tem um texto aqui interessante que realmente faz a gente pensar sobre isso. É do Pedro Bial, Morte, do Pedro Bial. Vocês já devem até conhecer. E esse é dele mesmo, porque tem uma linguagem dele. Porque tem uns textos que aparecem na internet que sendo dele e não são. Eu já peguei 3 com a autoria dele, conheço o autor, não é. Aquele filtro solar não é dele, jardim de infância não é dele, tem um outro também que não é dele, que aparece porque como ele é uma pessoa inteligente, aí quem coloca lá acha que as pessoas vão ler, né, por causa disso. Mas olha só, assisti a algumas imagens do velório de Bussunda, quando os colegas do Caceta e Planeta deram seus depoimentos, parecia que a qualquer instante iria estourar uma piada. Estava tudo sério demais. Faltava a esculhambação, a zombaria, a desestruturação da cena, mas nada acontecia ali de risível. Era só dor e a perplexidade, que é mesmo o que causa em todos aqueles que ficam diante da morte.
A verdade é que não havia nada a acrescentar no roteiro. A morte por si só é uma piada pronta. Morte é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário. Tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não enviou? E também não abriu, né? O livro que ficou pela metade, o telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente. Não sei de onde tiraram esta ideia, morrer. A troco de quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviram para nada. Mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida, mas era hora de decidir. Então decidiu e, mais uma vez, foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina. Numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do nosso tênis. Qual é? Morrer é um xiste. Obriga a gente a sair do melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas no cabide, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você que dizia, das minhas coisas cuido eu. Que pegadinha macabra! Você sai sem tomar café e talvez não almoce, caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre um sábado de manhã. Se faz check-ups regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode até ser bem-vindo, mas já não se tem muito o que fazer. O corpo já não acompanha a mente também já rateia, sem falar que há quase nada guardado já nas gavetas. Ok, hora de descansar. Mas antes de viver tudo, morrer cedo é uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Por isso, viva tudo o que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre, porque morrer é um xiste. Essa palavra não é muito conhecida no nosso vocabulário, né, mas ela se aplica muito bem à questão da morte. Xiste é assim, uma pessoa, digamos que a gente esteja conversando num grupo, todo mundo está, né, num determinado assunto, de repente uma pessoa começa a falar algo completamente diferente daquilo ali, não tem nada a ver com o que está sendo falado, e alguém acha muita graça. Alguém ri muito, tem um ataque de riso daquilo que a pessoa falou, que nem era engraçado, que nem era para rir. Não era uma piada, mas aquela pessoa achou. Então ela fez graça. Ela achou uma graça de algo que ninguém achou, mas ela achou.
Então, essa palavra xiste, ela é muito bem empregada no tocante à morte, porque realmente ela não tem graça nenhuma. A morte não tem a menor graça. Mas, no entanto, ela é uma realidade, nos pega de surpresa e muitas vezes, em determinada situação, não nos resta fazer nada, né? Aí a gente fica pensando, meu Deus, a gente estuda tanto, como tudo que ele falou aqui, né? A gente faz afeições, ama e aprende a amar e ensina também a amar. Então a gente ama e ensina outras pessoas a nos amar, faz um círculo de amizade muito bacana, trabalha, se esforça tanto, como uma comunicação que nós tivemos aqui na Casa Espírita, de um jovem, ele devia ter uns 30 e poucos anos. E, coincidentemente, era amigo do meu filho, esse rapaz. Ele fez 2 faculdades, ele estudou muito. E, assim, ele queria muito dar certo. Ele tinha uma namorada, que eles já estavam casados quando ele morreu, né, há 1 ano, que era médica. Então, eles estavam tão felizes. Montaram um apartamento muito bonito em Botafogo. E estavam assim começando a vida muito alegres. Ele já tinha concluído 2 faculdades. Então, enquanto muitos amigos viajavam, ele não ia. Que ele falava, não, eu preciso estudar, eu quero fazer minha vida. Depois eu vou ter muito tempo para viajar com Lúcia e tal. De repente, eles no shopping, assim, passeando, ele começou a ir para a direita. Aí ela falou assim, Marcelo, tá perdendo o rumo? Ele falou, eu não. Ela falou assim, ué, mas você está me puxando para a direita, você quer entrar na vitrine? Brincando com ele, né? Aí, mais para frente, a mesma coisa. Aquilo começou a chamar a atenção. Ela era médica e ela começou a juntar as coisas. Ele andou tendo umas dores de cabeça. Aí ela falou, vamos fazer uns exames, porque eu não estou gostando disso aí, não. Não deu outro, um tumor enorme na cabeça. Não operável, mas eles insistiram, porque ela falou, não, a gente vai fazer de tudo para ver se a gente consegue resolver isso aí, né? Então, foi operado pelo melhor neurologista, melhor hospital, mas realmente o tumor era grande e ele estava muito ligado a partes muito vitais, né, no cérebro. E ele ficou com edema e não saiu do hospital. 1 semana morreu. Na comunicação, tempos depois que ele deu aqui, que a gente ficou fazendo muita prece para ele e tudo, meu filho ficou também abaladíssimo, ele ainda fala assim, tá vendo aí? Você ainda fala que a gente não tem que ficar se divertindo demais. Eu falei, não é isso, eu acho que tem que ter um meio termo, né? Ele falou assim, Marcelo não fez nada que a gente fez, foi embora. Foi lá, agora ele está fazendo o quê? Eu falei, você vai ver muita coisa que ele vai fazer com tudo que ele sabe, né? E ele veio na primeira comunicação muito revoltado com isso. Que ele explicando que ele fez tudo, que ele estudou tanto, a vida, ele ainda falou assim, a vida me ofereceu tanto, me ofereceu tantas coisas, tantas oportunidades, eu aproveitei todas. E quando eu podia usufruir de tudo que eu fiz, que eu contribuí, que a vida também me ofereceu, de repente ela me corta tudo que ela me deu. Foi assim que ele falou, ela me tirou tudo que ela me deu. Ele ainda estava num estado assim bem, de bastante revolta. Depois, em outras oportunidades, ele fez presença, já de outra forma, com outros pensamentos. Aí já entendendo o porquê isso tudo aconteceu, porque a dimensão dos espíritos é maravilhosa, né? Ela tem... É a nossa casa verdadeira. Então, depois ele vem realmente agradecendo a ajuda de todos e compreendendo a situação. Ele só não sabia ainda que a mulher também tinha morrido. Num acidente horroroso, caiu num poço de elevador no hospital em Brasília, quando ela estava trabalhando lá. No hospital não, na casa de uns amigos. Saiu da casa dos amigos e sumiu. Só 3 dias depois que encontraram a moça no fundo do poço do elevador. 1 ano depois que ele partiu. Então, são coisas assim que a gente fala, gente, como explicar isso tudo, né? Essas afeições que vão e que ficam, todas as conquistas, todos os cursos feitos, todo o estudo feito, isso acaba. É para que isso? É para acabar, é para finalizar, para terminar, e a gente encontrar o nada, e ficar tudo para ir
todo o esforço que a gente fez, né? Como é que ficam as nossas afeições, para onde a gente vai? Então, existe o nada. Bom, independentemente de religião, a gente recorre à ciência, que nada se destrói nesse universo. Não se consegue destruir nada. Não se consegue fazer uma destruição. O que se consegue fazer são transformações. Destruição, não. Se pusermos fogo nessa folha aqui, ela vai deixar de existir como folha. Não vai ser mais uma folha, como nós conhecemos. Mas ela vai ter um resíduo, né? Vai ficar alguma coisa residual da incineração dela, e gases vão se formar também a partir dela. Então, ela não vai existir como folha, mas ela vai ser reintegrada ao universo. Ela não desaparece. A gente não consegue fazer a coisa se destruir e sumir. Nem o que cai no buraco negro não é destruído. Nem o que cai lá. De onde nem a luz escapa. Nem o que cai lá dentro é destruído. Nem a luz escapa. E até o Stephen Hawking, há pouco tempo, se retratou, porque ele dizia que as coisas que caíam ali eram destruídas. Depois ele viu, nos estudos que continuou fazendo, que a inteligência maior que a gente tem encarnada aí é a do professor Hawking. Ele descobriu que não, que mesmo as coisas que caem mantêm a sua identidade. Olha que coisa maravilhosa, mantém a identidade. Não, então essa folha aqui, ela permaneceria com a identidade dela nos gases, no resíduo que ela vai deixar. Então, o que cai no buraco negro e é devolvido para o universo, é devolvido transformado, mas carregando uma identidade do que era. Então, imaginemos, não precisamos de ser religiosos, né, deístas. Ele é ateu, ele nem acredita em Deus. Então, a gente não precisa ser um religioso para perceber que nada pode ser destruído. Ora, se nada pode ser destruído, se esse corpo que nós temos também não se destrói, ele é manipulado pelo laboratório da natureza e ele vai se incorporar aos gases da natureza, aos gases da atmosfera, azoto, nitrogênio, oxigênio, carbono e outras coisas mais. Então, se nem esse corpo, que não é nada, o corpo não é nada, se nem ele se destrói, por que nós, enquanto inteligências, nós somos forças vivas da natureza, os seres mais importantes da criação, porque foi em nós que Deus imprimiu a sua marca divina, a sua essência do bem, quando nos fez a sua imagem e semelhança. Por que nós desapareceríamos? Se o pensamento, né, abordamos o pensamento aqui domingo, a essência do pensamento, se o pensamento é atributo da alma, se é a alma que pensa, o corpo não é nada, o corpo não pensa, né? Quando morre, quando o perispírito puxa os fluidos desse corpo, retira os fluidos, e o corpo fica ali inerte, se nem ele vai ser destruído, ele vai ser transformado, por que nós, enquanto inteligências e forças vivas da natureza, vamos ser destruídos? Claro que não. Permanecemos com a nossa capacidade de amar, de elaborar, de fazer, de acontecer, de aprender, mais intensamente do que antes. Então, o nada não existe. O nada está fora de cogitação. O nada é nada, não existe. Quando a gente olha para esse universo aí infinito, esse vazio, né, que a gente vê, parece um vazio, não é vazio. Ele está repleto de fluidos que não são sentidos pelos nossos sentidos do corpo, né? Pouquíssima, uma parcela ínfima do universo é vista, né? A parcela maior não é vista,
não é sentida, não é vista. Então a gente sabe que não existe o nada, não existe o vazio, não existe absolutamente a possibilidade de cairmos no nada e perdermos a nossa identidade, de forma nenhuma. Continuamos sendo a inteligência que somos. Deixaremos para trás a personalidade. Personalidades morrem. Nós já tivemos numerosas personalidades no decorrer da nossa caminhada evolutiva, desde que saímos das mãos do Criador como espíritos simples e ignorantes. Então, nós já tivemos, não temos nem ideia, né? Brian Weiss, quando fez aquele trabalho de regressão com a sua paciente, de onde surgiu aí a oportunidade de escrever Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é uma das obras mais completas, mais expressivas e verdadeiras dentro dessa parte da reencarnação. Não vamos citar as outras já vieram apelando um pouco, mas há Muitas Vidas, Muitos Mestres é uma grande obra. E ele ali mostra isso, né? Mostra a vivência da sua paciente outras vidas. Ela regrediu a 80 e poucas vidas. Não, ela regrediu acho que a 12 ou 13, mas ela apresentava 80 e poucas vidas aqui na Terra. E é na Terra. A Terra é um planetinha, entre trilhões e trilhões de outros que existem aí, que são nossas moradas. São uma das moradas da casa do Pai. Então, nós já tivemos, podemos dizer que não são numerosas. Porque numeroso é aquilo que pode contar. São inúmeras. Inúmeras não se conta. É incomensurável. Quando a gente fala que fui numerosas vezes, aí dá para contar quantas vezes foi. Agora, inúmeras não dá. Então, nós já tivemos inúmeras personalidades, inúmeras evoluções na matéria. E continuamos a nossa caminhada evolutiva porque somos imortais, né? O corpo é mortal, mas enquanto individualidade somos imortais. Então nós não vamos ser destruídos. As nossas aquisições não vão ser desfeitas, nada. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz está sendo armazenado no nosso arquivo mental. Como nós armazenamos as coisas que nós fazemos num pendrive, né, na memória do nosso computador. Esse aqui é o mais poderoso que existe, né? Não tem um computador mais poderoso que esse. Então, todas as nossas vivências e realizações estão armazenadas, não se perdem. Eu me lembro que quando estávamos fazendo alguma leitura a respeito da transcomunicação, do Videocom, o engenheiro Constantin Rodive, ele estava trabalhando nisso. Ele estava trabalhando nessa máquina, né, na elaboração de como fazer contato com os espíritos através da imagem e do som. E ele desencarnou antes de terminar. Mas a pesquisa continuou, amigos seus continuaram, né, toda a equipe continuou. E quem foi o primeiro a dar a comunicação? Ele. Ele foi a primeira comunicação através do aparelho que ele estava montando. Então, claro que nada se perde, não é? Nada se perde. Lavoisier falou, e a gente fala isso a todo instante na natureza: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós não vamos para o nada. O nada simplesmente não existe. Kardec perguntou assim: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E eles dizem: porque o nada não existe. A gente tem horror do nada porque o nada não existe. Não existe a possibilidade. Então a gente fica imaginando os nossos conhecidos, né? os nossos amigos que se dizem materialistas. Imaginemos o terror que é, né? O pavor que é quando alguém muito querido adoece e fica aí com uma sentença de morte. Sentença de morte a gente tem desde que nasceu, né? Todos nós, quando nascemos, recebemos uma sentença de morte, porque um dia a gente vai ter que sair daqui. Mas aquela pessoa que está muito, muito, muito doente, que o corpo realmente não está mais segurando nada, nem medicação, nem nada,
A gente fica imaginando o que pode passar pela cabeça de uma pessoa dessa, achando que vai desaparecer. Mas, na verdade, a gente vê que, no todo, as pessoas não pensam assim. Não pensam. Porque trabalham, elas laboram em favor da própria evolução, da própria aquisição das coisas. Então, não pensam que vão desaparecer. Não pensam que essa é a única existência, embora nem pensem em reencarnação. Eles sabem que isso aqui não é uma coisa isolada, que não vão morrer para sempre quando partir, fechar o olho para essa vida aqui. Porque o fechar de olhos no plano material é o abrir de olhos para a eternidade. Intuitivamente todos nós sabemos disso. Imaginemos uma comunidade, né, como essas grandes favelas do Rio, aonde a gente vê a violência acontecer, o tráfico de drogas acontecer com mais intensidade, que isso tudo acontece em qualquer lugar, até dentro da nossa casa. Mas a gente acha ali uma coisa muito mais concentrada, com um número maior de pessoas. Mas ainda é um número ínfimo diante da quantidade de moradores que estão ali. Amigos meus que fazem trabalho em favelas, dizem que é uma minoria que passa, que se agrega a esses grupos, que a maioria é trabalhadora, é honesto, é correto, trabalha muito, dura demais a vida deles. Eles, às vezes, têm ofertas, né, que vão lhes dar mais facilidade para a vida, mas eles não querem. Então, a gente vê que são pessoas que, embora nem conheçam essa tal de reencarnação, podem nem conhecer, e são pessoas que têm tão pouca oportunidade de ler ou de estudar, porque a vida para eles é dura demais, a batalha do trabalho é grande. Mas por que eles estão assim trabalhando tanto? Por que eles estão se esforçando tanto? Porque eles não se juntam aos grupos para encontrar facilidade para viver. Mas não, eles estão ali, seguindo a vida deles, trabalhando, educando os filhos, com a esperança de poder dar uma vida melhor para aqueles filhos, para aquelas crianças que estão crescendo. Isso é a maioria da favela. Isso é a maioria. Então a gente fica, o que leva essa pessoa a isso, né? É a intuição de que o nada não existe, que a vida continua. Que nós estamos aqui de passagem, que nós não vamos morrer, que nós não vamos desaparecer. Porque se esse fosse o pensamento deles, eles se juntariam aos grupos, todos. Bom, eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto eu estou aqui, porque depois que eu morrer, já era, né? Mas não pensam assim. Nessa pesquisa que ela fez, ela trabalha, inclusive, num centro espírita no Rio, ela ainda estava falando, eles não têm esse conhecimento de pluralidade de vida, não tem. Mas eles têm uma esperança de que isso aqui não é tudo. Eles sabem que isso aqui não é tudo. Aquelas pessoas que trabalham muito demonstram isso nos nossos encontros. Então, realmente, foi exatamente isso que os espíritos responderam para Kardec. Kardec perguntou, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Eles falaram, já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Quantas vezes nós já fomos e já voltamos? Por que a gente tem tanto receio? Bem, primeiro, a gente precisa se resguardar da vontade de aqui sair quando acontecem os problemas sérios da vida da gente. Que a gente sabe intuitivamente que isso aqui não acaba. Então, muitos saem pela porta pela porta do suicídio, né? E outras pessoas têm muito medo da morte. Agora, nós precisamos de algo que nos prenda aqui. É um instinto de conservação. Senão a gente vai querer sair rapidinho, porque a gente não vai querer enfrentar os problemas. Então, esse instinto de conservação, ele nos faz temer um pouco a morte, nos faz querer ficar aqui, porque nós precisamos dessa vida. Nós precisamos estar aqui, porque essas experiências na matéria são fundamentais para a nossa evolução, porque aqui nós estamos provando e expiando, resgatando as nossas faltas, pagando, né, aquilo que a gente está devendo para o universo, para o mundo, para os outros espíritos, para que a gente possa, então,
dar continuidade à nossa evolução. Então, a gente precisa dessas experiências na matéria, né? A gente aprende muito na dimensão dos espíritos, mas é no mundo material, é com a experiência material que a gente prova que aprendeu. Aqui são as provações e as expiações. Então, por isso nós precisamos. Então, temos que gostar do mundo. Temos que querer ficar aqui. Não podemos querer sair. Agora, intuitivamente, nós sabemos que aqui não é nossa casa de verdade, que nós vamos partir, que tudo tem um tempo, que nada é para sempre. Então, a gente intuitivamente sabe que existe uma outra vida, que não acaba isso aqui, que isso aqui não é o fim. Porque não pode ser, não é? Porque aí entra a questão religiosa. Até agora falamos sobre a questão mais científica, as provas que nada se destrói no universo, então muito menos nós. Mas aí entrando a questão da religiosidade, não é? Do deísmo. Aí agora entramos na faixa daqueles que acreditam em Deus. Aí a gente começa a raciocinar e a refletir sobre isso. Bem, para ter feito esse universo, tem que ser uma inteligência suprema, porque ninguém no mundo é capaz de fazer, né? A gente não é capaz de dar a vida a uma folhinha, né? Então, nós não somos capazes de fazer nada disso. Então, tem que ter uma inteligência suprema. Essa inteligência suprema que fez esse universo, e o universo tal como ele se apresenta, ele é perfeito. Ele não tem defeito. Quando acontece um defeitinho, alguma coisinha, é o dedo do homem que está lá. Porque ele não tem defeito. Os cientistas são capazes de prever, não é, o que vai acontecer com um cometa, por exemplo, que é um astro errante, não é errante porque ele fica indo e voltando, por isso somos espíritos errantes. Não é só porque a gente erra, não. Errante porque a gente vai e volta da dimensão dos espíritos para a dimensão material. Então, eles sabem que um astro errante, ele vai passar exatamente no dia tal, na hora tal, tal minuto, na órbita de um determinado planeta. Então, isso é perfeição. Isso é não ter erros de cálculo nenhum. Então, não existem erros, não é, no universo. Quando eles estudaram sobre a vida, como ela surgiu na Terra, os cientistas querendo entender como, porque eles conseguiam construir materialmente uma coisa, mas eles não conseguiam dar vida àquilo. Então, como eles queriam saber o que aconteceu, né? Eles não sabem exatamente o que aconteceu, mas eles sabem que a vida surgiu na Terra num conjunto de coisas que é tudo na medida certa, calor na medida certa, grau certo de estabilidade no meio e uma série de outras situações que, se não funcionasse exatamente daquela forma, a vida não poderia surgir na Terra. E que se a força da gravidade fosse um pouquinho, assim, frações de segundo mais rápida, nós queimaríamos por causa da proximidade com o Sol. Então, a vida na Terra, ela surgiu e se mantém por precisões matemáticas. E que as medidas entre o micro, que é a parte menor que tem, e o macrocosmo, a parte maior no universo, são as mesmas. Exatamente as mesmas. Para mais e para menos. Não é? Uma potência seria uma potência de 10 elevada à 49ª potência, ou alguma coisa parecida com isso, que se encontra no macro e no micro. Então, são coisas perfeitas. Quer dizer, se isso é assim, porque foi feito por uma inteligência perfeita, absolutamente perfeita. Aí entra essa questão, se ele criou tudo isso, e nós estamos nessa criação, nós somos obras dessa criação, né? Somos resultado dessa criação. Como que ele, na sua inteligência suprema e na sua infinita bondade, porque tem que ser bom, soberanamente justo e bom para criar algo tão perfeito assim, né? Como ele nos faria desaparecer? Como ele nos colocaria no mundo para depois nos colocar no nada? Tirar a nossa individualidade, a nossa inteligência. Como isso aconteceria? Não é compatível com a ideia de Deus. Não é compatível. A ideia do nada
e da reintegração e da perda da individualidade se misturando no meio é incompatível com a supremacia divina. Então, nós temos a ciência ao nosso lado explicando que nada se destrói. E temos a reflexão sobre essa inteligência suprema não ser compatível também com o nada. Então, não tem como a gente imaginar que nós vamos nos perder, que nós vamos desaparecer. Não tem como. Continuemos amando, estudando, crescendo, fazendo afeições, porque nada disso vai se perder. Ao contrário, nós estamos no mundo justamente para isso, para fazer esse crescimento, para aprender a amar, para ampliar os nossos conhecimentos, os horizontes do nosso pensamento, porque isto é evolução, isso é aperfeiçoamento. Então é importante que nós façamos isso da melhor maneira possível, né? Não nos entregando a nenhuma prática indigna, né? Nenhuma prática que possa macular a nossa dignidade, porque ela vai conosco. Não é esse pensamento, esse ser individual, somos nós, e isso não morre. Isso estará sempre presente no nosso arquivo mental. Então, intuitivamente, nós sabemos perfeitamente que nós não desaparecemos. Kardec faz um comentário muito interessante aqui. Ele diz assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo. O que é muito natural, né? Porque, claro, né? A gente, de repente, como o Bial falou aqui, é arrancado da vida, né? E aí? É uma preocupação. Se não é uma preocupação a priori para quem está indo, é para quem ficou, né? Que a gente fica, para onde foi? Para onde estará, né? Como é que eu posso, como eu posso senti-lo novamente, vê-lo novamente? O que é isso, né? Então, está aqui, o que é muito natural, essa preocupação. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Quem aqui está seguro do dia de amanhã? Ninguém. Aliás, nós não estamos seguros do minuto seguinte. Ninguém está seguro de nada quanto a isso. Né? A gente espera que a gente vai ter longos dias na Terra, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer aí, ou pelo menos a gente pensa, né? E a gente deseja, mas seguro a gente não está. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos mais da enfermidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Né? Quem vai para um país estrangeiro estudar, passar uma temporada, se preocupa com a situação que vai vivenciar lá, né? Nesse país, cultura diferente, tudo diferente. Como não nos preocuparmos, então, com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? Porque a ideia, quando a gente vai para um país estrangeiro, é retornar. É só passar uma temporada e voltar. Mas aqui, essa preocupação é muito relevante, porque isso aqui não tem retorno. Não como nós somos, não com essa responsabilidade, com essa personalidade. Com essa personalidade não tem retorno, né? Tanto que às vezes fala assim, vocês ficam falando que o homem não morre. Não, que tem muitas vidas. O homem, está escrito lá na Bíblia, ele só morre uma vez. Eu também sei, eu acho, graças a Deus, né? Já pensou a criatura levantar de dentro do caixão? E ainda morrer, ter que morrer de novo depois? Que coisa pavorosa que seria, realmente, o homem. Mas nós não estamos falando de homem. Nós estamos falando de espírito, de alma. O homem é a junção do espírito, perispírito e corpo. Esse corpo vai morrer, ele não resiste. Ele foi programado para ir uma média de vida e não vai além. Apenas, claro que a nossa média de vida,
Agora aumentou muito, né? Um tempo atrás era de 60 anos, as pessoas com 60 anos estavam próximas da morte, agora está aí com 80, 90. Uma pessoa de 80 anos está muito bem, está com muita saúde, está com muita proposta de vida ainda pela frente. Então, à medida... Isso é o quê? Isso é progresso. Isso é progresso. Isso é cuidado com o corpo, com a saúde, que vai aumentando cada vez mais a proposta de vida. Mas o nosso corpo, da maneira como ele é, a constituição nossa, não dá para viver muito além dos 105 por aí. Já começa a debilitar muito, né? Quem está com 105, tem pessoas que estão, a mãe do Caetano, acho que fez 104 lá, está bem bonitona ainda e bem lúcida, né? Lá no abrigo nós tínhamos um senhor também que tinha 105, que estava muito bem. A última vez que eu conversei com ele estava muito bem, mas ele já morreu há bastante tempo. Então, ainda se consegue, mas não temos, nós temos neurônios para viver 400 anos. Mas não temos uma organização toda virada para essa idade, de jeito nenhum. Então, com certeza, por volta de uns 100 anos aí, né, a vida ainda pode ir um pouquinho mais, mas o organismo já não oferece mais condições. Aí o corpo morre e o espírito não. Então, quer dizer, o homem só morre uma vez e o espírito não morre nunca. Não é duas nem três, não morre. O espírito não morre, que morre é o corpo, e é uma vez só. Né? Graças a Deus, né? Porque aí vem um corpo novinho, né? Com, assim, revista, uma edição revista, né? E aprovada. Quem que falou isso? Escreveu até no túmulo, até esqueci. Aquele que inventou a luz, como é que é o nome dele? Edison. O Edison, ele falava isso, que ele ia voltar numa edição revista, revisada, com uma capa novinha, né? E realmente é assim. Quer dizer, o corpo morre, mas o espírito jamais. Então, é claro que a gente tem que se preocupar com isso, porque a qualidade da nossa vida, porque ela vai continuar, nós não vamos desaparecer, mas a qualidade da vida que nós vamos ter vai depender dessa que a gente está vivendo, do que estamos fazendo aqui, das obediências à lei divina. Isso é importante. A ideia do nada tem algo que repugne da razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. Né? Aí, entrando essa questão do deísmo, crer em Deus, entendê-lo como uma inteligência suprema que criou isso tudo que nunca vai se destruir. Então, entender tudo isso na parte da ciência e achar que vai morrer e vai sumir é um contrassenso. Ninguém consegue conciliar essas duas ideias. Então, quando a gente é deísta, nós temos mais uma razão, mais um motivo para compreender que o nada não existe. E que nós não morremos, que nós somos imortais e que nós vamos continuar a nossa jornada. Não na Terra, pelo menos no período que desencarnou, mas sim na dimensão, no universo. Nós não somos cidadãos da Terra, né? Nós somos cidadãos do universo. Então, Kardec continua dizendo, crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso? O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não os pôs ali em vão. Então, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, foi nesse poder de amar, de compreender, de criar infinitamente. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Isso é muito importante. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Não perdemos a nossa individualidade. Não nos tornamos bonzinhos porque morremos. A gente diz que é bonzinho, né? Porque vai que ele puxa o nosso pé. Até bate na madeira. Não fala de fulano que já foi, né? Pois é, mas não muda nada, não. E continua sendo aquela pessoa, pensando daquela maneira.
Então a gente desconfia muitas vezes de notícias que a gente recebe, né, até espontaneamente vindos de núcleos mediúnicos que fazem muito esse trabalho de psicografia. Uma pessoa que era extremamente, digamos assim, revoltada com as situações, extremamente distante dessa parte da espiritualidade, né? Uma pessoa que não tinha atitudes assim muito dignas e tudo. Aí desencarna, não demora muito, aparece uma psicografia saído, sei lá de onde, para a família, né? Que um amigo trouxe de um centro, não sei lá que frequenta. Aí vem aquela carta de uma pessoa espiritualizada, boazinha, né? Compreensiva, chamando fulano, beltrano e ciclano de irmão. Ora, vamos desconfiar disso, que isso não é assim não. O sujeito sai daqui, ele continua igualzinho por muito tempo até ele aprender. Até que ele se desimante da atual encarnação, já demora um pouquinho. E até que ele mude opiniões, que ele refaça os seus pensamentos, que ele refaça os seus valores, isso demora. Na dimensão material, a gente conta tempo, na espiritualidade não. Mas se pudermos comparar, um piscar de olhos na eternidade são 100 anos aqui. Então não vamos achar que as pessoas desencarnam e viram santos e espíritos bons de escola. Não vai ser assim, não. A gente perde o corpo e quem pensa, quem carrega os defeitos e as virtudes, né, as qualidades e as virtudes, é a alma. E ela leva com ela. Isso ela leva com ela, revestido perispírito. Então a alma vai e ela, na dimensão dos espíritos, vai se apresentar da mesma maneira que ela era, intransigente como era, até que melhore. Mas isso não é tão rápido assim quanto a gente pensa. Então os espíritos continuam vivendo, continuam na dimensão dos espíritos, não existe um nada, mas principalmente continuam com aquelas virtudes, com os defeitos e as virtudes que carregam. Não vão se tornar santinhos porque desencarnaram, né? Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito, não é? O que ia adiantar para a gente sobreviver à morte, né? Sobreviver ao corpo, quer dizer, levar a nossa individualidade, deixar o corpo aqui, se essa individualidade não permaneceria como individualidade, se nós fôssemos nos juntar ao todo. Parece, eu não tenho certeza, você lembra aquela palestra que aquele rapaz da física quântica fez, que no finalzinho, na perfeição maior, ele deu uma ideia assim, não é? De que a gente se juntaria ao todo. O panteísmo, que está aqui logo no início do Livro dos Espíritos, mas isso não existe, não existe. Nós estamos individualizados. Esse trabalho de individualização, ele começou no reino mineral. E essa matéria-prima foi passando por todos os reinos. Nós viemos nos individualizando desde o mineral. Passamos pelo vegetal, pelo reino dos animais inferiores, e fomos despertar no reino hominal, pelas mãos do Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então não tem a menor possibilidade de desaparecermos, de perdermos os nossos conhecimentos e de nos juntarmos com o todo de forma nenhuma. Então, aqui repetimos, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Então, se isso acontecesse, era o mesmo que era o nada, que encontrar o nada. Mas não acontece. Tenhamos a certeza de que nós vamos sair dessa terra, continuar a viver, a fazer nossas experiências, a interagir com os mundos, com esse mundo aqui. Não vamos ficar à parte de nada disso, apenas não seremos vistos. Não é? Como foi dito, Fernando Pessoa falou, morrer é como virar uma curva na estrada, é só não ser visto.
Muita paz para todos, continuemos a estudar. Então, na semana que vem não estaremos, nem na outra, Zé vai estar aqui. E depois, né, na segunda quinzena aí, na quarta do mês, na terceira estaremos juntos, dando continuidade aqui à intuição das penas e dos gozos futuros, né? Como será nosso prêmio e nosso castigo. Muita paz para todos. Bem, queridos, viram? Como a gente é levado a refletir sobre nós mesmos, isso aí que ela falou, tudo isso vai acontecer com cada um de nós. Como ela disse, a gente não quer que seja daqui a 10 minutos, nem daqui a 10 anos. Ainda mais quando ela começou a falar em 100 anos, 105, isso conforta a todos vocês, não é? Conforta a gente, 105, 108. Primeira coisa que a gente, quando passa dos 50, começa a observar, quando lê os obituários, nas revistas, a Veja, por exemplo, tem lá uma seção que diz assim, aconteceu na semana, né? Então eu vou logo lá naquele assim, morreram. Aí morreu o escritor, fulano de tal, eu vou logo lá no finalzinho, ver com quantos anos, 94, tá bom, passo para o outro. Morreu fulano de tal, aí você vai logo lá embaixo assim, tá lá, com 86. Então, a primeira preocupação nossa, quando vê que alguém morreu, é ver quantos anos tinha, para ver se está chegando perto da gente. Quando eu olho lá que morreu, tinha 45 anos, eu levo um susto. Pô, 45? Aí vou ver de quê, analisar. Eu já passei disso. Então a gente está sempre com esse medo tolo que não faz sentido. Ela comentou aqui, eu estava lembrando, eu vou lembrando e anoto aqui, mas depois comentar no final, detalhes para encaixar. A minha mulher, a Ângela, teve um câncer de mama em 1987. E nós fomos para uma clínica em Botafogo, depois fomos para o INCA. Mas nessa clínica, uma clínica de oncologia, de um amigo meu que estudou em Friburgo e é um dos maiores oncologistas do Brasil, era diretor do INCA naquela época, e nós fomos colega de carteira, colega de turma. Ele morava aqui na avenida, aqui perto daquele posto Shell, onde é o posto Shell ali. Então, eu fui na clínica dele, quando saímos lá dentro, ele pediu para falar com a atendente para anotar, para vir dali, quando ele voltasse dos Estados Unidos, que ele estava indo para um congresso. Então ele pediu para ela anotar lá e conversa com ela lá e disse que eu mandei anotar assim que eu voltar. Aí eu cheguei e parei, estava aquela sala, uma sala muito bonita e tal, e tinha uma porção de pacientes sentados ali. E como era lugar de câncer, todo mundo, aquele silêncio, né, que parecia um frigorífico, todo mundo gelado, quieto, sempre um dando a impressão que estava acompanhando o outro, para não dizer que era ele, né? Estava acompanhando o outro, aí aquilo. Aí eu cheguei, parei perto da menina, a Ângela do meu lado, eu falei, pois é, ele falou para marcar assim que ele vier e tal. Eu olhei, assim, dei uma olhada assim, como quem não quer nada, aquele silêncio, todo mundo com aquela cara de defunto. Aí, para quebrar o silêncio, para quebrar a monotonia, eu falei para a menina assim, é porque ele falou que ela vai morrer. Aí aquilo gelou mais o pessoal que estava na sala, gelou, né? Aí a menina ficou tão sem jeito, porque eu estava perto da minha mulher, falando que ele falou que ela ia morrer. Aí a menina, para aliviar a barra dela, falou assim, não, mas não é assim não, tem muitos casos e tal. Eu falei, não, é assim sim. Ele só não garantiu quando, mas ela disse que ela ia morrer. Aí todo mundo riu, assim como vocês estão rindo. Aí o pessoal descontraiu. Aí eu aproveitei e fiz um pequeno discurso. Falei, mas é ou não é a nossa realidade? E realmente, a Ângela ficou boa, ficou curada, tratou-se no INCA, e muitos daqueles que estavam ali devem realmente ter feito a passagem, outros se recuperaram. Assim é a vida, nós não podemos ter medo disso. Isso que ela falou de nada se perde, eu fiz uma vez, eu participei de uma experiência em laboratório no Rio, em que era uma balança de alta precisão com duas cúpulas. Dentro de uma tinha uma vela e dentro da outra um pezinho que equilibrava a balança exatamente no centro. O professor abriu a cúpula da vela, botou fogo na vela e botou a cúpula em cima. E foi dando aula e tal, a vela foi queimou toda. A vela sumiu. Ficou aquele resto de cera no fundo, aquela cúpula ficou enfumaçada e tal, e a vela acabou, queimou, e o ponteirinho ficou exatamente no meio. Aquilo foi uma prova. Ao final, ele arrematou, dizendo que tudo aquilo que estava ali naquela vela continuou ali, apesar da vela ter desaparecido e se transformado numa porção de coisas que continuaram mantendo o equilíbrio, provando que nada dali foi perdido, foi apenas transformado.
Isso é legal, isso é ciência, isso é realmente realidade, como ensinam os espíritos. E a outra dessa matéria que ela falou também, que a gente quase não conhece matéria nenhuma do universo, só desse universo que nós habitamos. Esse bóson de Higgs que foi descoberto agora, e que era a chave do universo, ele só resolveu, esse bóson de Higgs, 5% da matéria do universo, só 5%. Não é, Abel? Porque 25% da restante da matéria, para complementar os 100%, 25% é matéria escura, que não se detecta, mas sabe que existe. E 75%, aliás, 70% é energia escura. Então, para completar os 100% só desse universo nosso, nós só conhecemos 5%. O bóson de Higgs, que foi descoberto agora, que foi a chave, a partícula de Deus, ela apenas justifica 5% da matéria do nosso universo. Então veja como nós somos aprendizes, e como Deus não ia nos criar simplesmente, como ela argumentou o tempo todo, para nos tornar depois em nada. Não faz sentido. Pela lógica e pelo bom senso, não faz sentido nós virarmos nada, ou qualquer coisa virar nada. Isso realmente não faz sentido. E, para finalizar, ela falou que tem gente que não quer nem falar em morte, não quer saber de SAF, que ajuda muito. Você tem um plano SAF, quando morreu já está tudo organizado lá. Coisa horrível é você deixar para uma família que não entende nada de morte, quando você morrer, ela sair para resolver o problema. Não lida com isso, então um SAF sim, ou qualquer outro plano que resolva. Eu já fiz até o que vai escrever num pano para botar lá atrás, para não ficar aquela cruz ali, com aquelas velas. Eu sou espírita, não vou ter. Se quiserem copiar, anotem aí, se vocês forem primeiro do que eu. Entre aspas, devolvo agradecido à terra o corpo que utilizei em mais uma existência na busca da perfeição. Não é bonito? Devolvo agradecido aí para a terra o corpo que usei em mais uma caminhada para a perfeição. Não é legal? Botar escrito lá, ao invés de, ó Senhor, o Senhor é meu pastor, ó, nada me faltará. Pegando carona nisso aí, deixa eu consertar meu erro. Não foi Thomas Edison que falou que vai voltar numa edição revista e novinha, não. Foi Benjamin Franklin. Ele era, inclusive, ele era tipógrafo. Aí ele falou que ele vai voltar num livro novinho, tudo escritinho, bonitinho, numa nova edição. Ele escreveu isso no túmulo dele. Eu fiz confusão. Não foi Thomas Edison, sim Benjamin Franklin.